Olá, professores coordenadores, professores, muita satisfação que nós estamos aqui, eu e minha colega, para apresentarmos a ATPC da semana de 29 a 3 de julho, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 2. Meu nome é Catarina Cruz, vou passar a palavra para a PCNP Roberta. Bom, gente, tudo bem? Eu sou a PCNP de Arte, Roberta Fidelix. Nós fazemos parte da equipe de linguagens. Passo a palavra para a Catarina. Essa semana, de 29 a 3 de julho, nós vamos trabalhar uma temática. A temática vai falar sobre roteiro de atividades. Antes, nós vamos apresentar os objetivos dessa semana. O primeiro objetivo é revisitar o conceito de aula do Dr. Fernando José de Almeida. Segundo, reconhecer pontos importantes de aulas não presenciais. Identificar a estrutura de um roteiro de atividades para aulas não presenciais. E, por fim, o mais importante é fortalecer o uso dos roteiros de atividades nas nossas escolas. Essa temática ela surgiu por uma necessidade que nós verificamos na rede. Nós tivemos aí o ATPC de 15 a 19 de junho, onde nós fizemos algumas perguntas para os coordenadores. E a primeira resposta que nós obtivemos é que o material da diretoria de ensino, ela foi utilizada, né? Foi utilizado tanto parcialmente quanto na íntegra. Então, nós já agradecemos que todos que responderam, né, se utilizaram desse material. Também nessa mesma devolutiva da ATPC, nós recebemos respostas aí a respeito das demandas, né? O que os coordenadores gostariam que fossem trabalhados aí nas temáticas em ATPCs. Nós tivemos aí, recursos tecnológicos, nesse momento, como trabalhar nesses recursos para aprendizagem, engajamento de aluno, a questão socioemocional, a recuperação contínua, né, realizada nesse momento, avaliação e o currículo paulista. Então, dentro dessa temática, hoje, né, essa semana, nós vamos trabalhar o engajamento do aluno, porque nós percebemos que quando o aluno ele recebe um roteiro de atividades muito claro, objetivo, ele consegue se engajar mais na aula. Ele participa, ele compreende, ele faz as atividades, né? Essa fala, inclusive, foi recorrente a algumas reuniões da N3 com a participação de alunos, e eles falavam dessa questão do professor sempre participar do dia dele, né, que eles falam, que muitos professores ficam preocupados e perguntam por que eles não entraram, e aqui já fica o nosso parabéns a toda a equipe aí das escolas, né, os professores, a gestão, e nós percebemos que todos estão aí realmente fazendo um belíssimo trabalho de busca ativa, sempre preocupados em mudar essa forma de ensinar. Então, parabéns a todos, que realmente nós estamos nos reinventando a cada dia. Outro material também muito importante que nós trouxemos para trabalhar essa demanda é o roteiro de atividades não presenciais que aparece, né, tanto no documento orientador como no comunicado. Então, é importante a gente sempre olhar para esses documentos oficiais. Então, nós tivemos aí documentos orientadores, tanto de abril, e aí em maio teve uma nova versão, agora em junho nós tivemos uma resolução, e essa resolução, ela está bem esclarecida aí no comunicado, que nós tivemos aí também no dia 19, com orientações sobre papéis, rotinas e registros durante as atividades escolares não presenciais. E é um documento, né, muito importante, que é o roteiro de atividades que nós vamos trabalhar nesse período. Também, no final, nós daremos aí sugestão de roteiro de estudos, né, ou plano de aula. Quando nós falamos roteiro de estudos, também é o roteiro de atividades. Em algumas escolas, elas se utilizam desse termo, e aí nós fizemos questão de trazer, para que não haja confusão. Quando eu falo roteiro de atividades, eu também posso me referir ao roteiro de estudos, ou também plano de aula. Muitas escolas, elas entregam o plano de aula, não o roteiro de atividades. Nós deixamos aqui para que todos possam compreender
essa clareza, né, que o objetivo dos 3 documentos. Então, eles tendo o mesmo objetivo, nós podemos nos referir a cada um deles, assim, conforme o objetivo deles, como eu disse anteriormente. Então, o objetivo é levar para o aluno que ele venha compreender o que ele vai aprender, né, durante aquela semana, mesmo à distância. Então, alguns chamam de roteiro de atividades, outro roteiro de estudos e outros plano de aula. Continuando, nós temos aqui um recorte, né, do comunicado, que ele deixa claro a necessidade de preparar aulas. O que significa isso? A necessidade mesmo, né, do planejamento dessas aulas e das atividades escolares não presenciais. Por quê? Porque é um momento diferente, né? Nós estávamos acostumados a preparar aulas para os alunos presenciais, né? As aulas presenciais. Então, agora nós precisamos inventar muitas coisas, né? Inovar. Então, é necessário a pausa, né, para preparar essas aulas, para planejar essas aulas. Inclusive, uma citação que nós deixamos aqui, o planejamento das aulas é essencial para o êxito do processo de ensino e da aprendizagem. Então, nós fizemos questão de trazer esse trecho, porque, de fato, é necessário planejamento. Daí, nessa temática importante do roteiro de atividades. Pensando um pouco na aula, né? A nossa aula, como ela é, nós já conhecemos, trabalhamos, né? Mas de onde vem a palavra aula, né? A etimologia de aula vem do latim pátio, palácio, do grego, espaço ao ar livre, pátio, sempre dando essa ideia mesmo de um espaço adequado para essa aprendizagem. No caso, um pátio, um palácio, ou mesmo um espaço ao ar livre, em que alguém ali vai conversar com o outro e levar algum tipo de ensino, né? Agora, nós vamos para a primeira interação do ATPC. Essa primeira interação, ela pede para que vocês pensem um pouquinho a respeito da sua aula presencial. Então, como que você divide essa sua aula presencial? Quantos momentos ela tem? Você consegue visualizar o que você faz no início, no meio e fim? Como será que você divide essa aula? Nós gostaríamos, então, que vocês pausassem o vídeo e respondessem essas 2 questões. Então, primeiro, como você divide sua aula presencial? E a segunda, como divide sua aula não presencial? Então, nós vamos pausar o vídeo, né? Vocês aí vão pausar o vídeo, 5 minutos, para que o professor possa escrever no seu diário de bordo, na sua agenda, um registro, né? Para que depois vocês possam fazer aí um bate-papo, compartilhar as ideias. Então, nós ficaremos aí mais ou menos 15 minutinhos para que vocês possam discutir entre anotações e compartilhar 15 minutinhos juntos, tá bom? Pode pausar o vídeo. Muito bem, nós acreditamos que vocês falaram muito aí a respeito de aula, como ela se divide. Será que eu preciso ter essa divisão de aula mesmo para planejar? É importante eu compreender essa divisão. E agora nós vamos expor algumas ideias do professor Dr. Fernando José de Almeida, um material que ele apresentou em Águas de Lindóia no ano de 2013. Uma releitura nós fizemos, né, o grupo de linguagem. Então, esse grupo é composto, né, por 4 pessoas, o PCNP de Educação Física, Antônio, a PCNP de Língua Portuguesa, Silvana, eu, de Língua Estrangeira Moderna, e a Roberta, de Arte. Então, nós fizemos uma releitura do material do Dr. Fernando. E o primeiro aspecto que nós trouxemos aqui é a aula, quando o professor diz limpando a imagem de vilã, né? A gente tem que tirar essa imagem de vilã, porque sempre a culpa é da aula, né? Porque a aula não motiva o aluno, então a aula causa o quê? Desmotivação. Se a aula não é boa, é por isso que o aluno sai da escola, então, a causa da evasão. Então, a imagem de vilã dela.
e também causa aí os desvios ideológicos. E, além de tudo isso, ainda é do século XVIII. Então, toda essa imagem de vilã, nós precisamos limpar essa característica aí da aula. Nós precisamos realmente compreender qual o papel da aula. Será que ela é vilã mesmo? Não, né? Ela é a protagonista, ela é a que vence aí, né? Sem a aula, nós não teremos nenhum ensino, nem aprendizagem. E aí nós sabemos que esse conceito, ele vem aí do século, né, 18, e aí ele se mantém, esse conceito de aula dentro de um espaço, os alunos um atrás do outro. Então, porém, essa questão, cada vez mais, ela vem se expandindo. A aula, ela precisa mudar. Há muito tempo as pessoas já falam isso, né? A aula precisa mudar, é a mesma do século XVIII, aluno um atrás do outro. Então, ela foi se expandindo, e por isso, né, que a gente tem visto também muitas escolas já se reinventando. E agora, nesse momento, mais que nunca, nós tivemos aí essa expansão de aula. As aulas, então, elas acontecem onde? Nas casas, né? Então, cada um no seu espaço ali constrói a sua aula. Então, um aluno X, a aula dele é diferente, o aluno Y está em outro espaço que é diferente. Olha como nós tivemos aí, por conta da pandemia, essa mudança do próprio conceito de aula. Então, portanto, é necessário que a gente perceba, né, essa evolução da aula. E quando eu penso nessa evolução da aula, quem são os responsáveis pela aula? Então, nós temos aí os dois atores principais, vamos falar assim, né? Eu tenho o momento do autor. Quem é o autor? Quem vai escrever essa obra chamada aula? É o professor. Então, ele é o responsável por essa aula. Então, ele que vai escrever o script daquela aula. Mas para quem que ele vai escrever? E aí é o momento do outro. Quem vai ser o meu outro? O meu estudante, o meu aluno, aquele que vai aprender. Então, preciso reconhecer o momento de cada um deles. Daí a necessidade do planejar. Quando eu entro na minha sala, e agora sem sala, como que a gente pensa isso? Então, eu preciso compreender esses momentos. E quando falamos em momentos, nós trouxemos aqui também uma releitura da aula essencial, do Dr. Fernando, e nós fizemos aqui 4 momentos. Então, dentro de uma aula, nós precisamos encontrar esses 4 momentos. O primeiro momento é contextualização. Então, eu preciso saber o que o meu aluno já sabe, eu contextualizo aquilo que eu vou ensinar, aquelas habilidades que eu tenho ali para desenvolver, que conteúdo que eu vou utilizar, eu vou contextualizando isso para o meu aluno. Então, dependendo do tema da minha aula, eu já vou trazendo ele, né? Mobilizando a aprendizagem dele, trazendo o que ele já sabe, problematizando, ou seja, nós até falamos que é o momento da isca. É nesse momento que o professor captura o aluno para aprender. Então, é nessa contextualização que o aluno fala, nossa, peraí, olha que interessante, a professora está falando. E isso é importante. Então, se eu não consigo contextualizar, já entro na aula explicando, pessoal, hoje nós vamos falar de funções, é isso. Então, opa, eu preciso primeiro mobilizar esse aluno, trazendo a problematização para esse aluno perceber aí que ele precisa pensar sobre o que eu estou ensinando. E aí o momento da explicação é o momento que o professor vai analisar, né? Ele vai trazer ali as justificativas, as explicações do porquê, para quê, como. E aí quando o aluno já ouviu isso, leu sobre isso, compreendeu essa explicação, é hora dele fazer. Então ele vai agir agora, né? Então ele vai investigar. Então, é agora que o meu aluno vai fazer aquela atividade para descobrir se ele realmente aprendeu aquilo que foi explicado. Então, ele vai construindo ali a aprendizagem. Aquele problema, ele vai começar a investigar para conseguir resolver.
Mas ele só vai conseguir resolver se, de fato, o momento anterior conseguiu trazer para ele algumas explicações. E se não conseguiu, eu vou fazer essa retomada. Mas sempre com essa ideia de que o aluno já começa a participar ali dessa investigação para descobertas do próprio conhecimento e da aprendizagem. E aí nós vamos para o final da aula, que é a conclusão. Então, o professor não é o autor da aula, então o autor ele tem que ter o domínio do tempo também, porque a minha aula não termina quando o sinal bate. O sinal bate, o professor acabou a sua aula. Não, tem que terminar quando eu, de fato, concluo a minha aula. Eu sintetizo ali com meus alunos, hoje as habilidades envolvidas foram essas, nós vimos isso, o que ficou difícil para vocês, vamos retomar na próxima aula. Eu preciso concluir a minha aula para que o aluno também compreenda ali o que ele aprendeu naquela aula. Então, mas como que eu faço isso em 45 minutos, né? Na questão presencial, eu preciso ser mesmo autor da minha aula. Quando eu faço o planejamento, eu tenho que saber claramente essa necessidade de, em uma aula, qual é o objetivo central. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. A zona de sensibilização. Então, o meu aluno, né, ele precisa estar sensibilizado para aprender, que é a consequência da aula, né? O que é a consequência da aula? É essa aprendizagem. E aí, o que eu vou fazer, né? Dentro dessa aula, muitas vezes, ela pode sofrer algum equívocos, como o doutor Fernando fala, né? Por quê? E aí ele chama de equívocos bem intencionados, porque muitas vezes dentro de uma aula eu trago muito conteúdo. Eu penso que quanto mais, melhor, né? E aí ele chama de aula gôndola, que é o supermercado. Então, muitas coisas, ofertas indiscriminadas, então você traz muitas opções, muitos exercícios, muitos trabalhos, e aí os conteúdos são para consumo. Eu vou consumindo aquele conteúdo, pago, leio, vou consumindo, mas será que eu estou aprendendo? Então, é isso que a gente tem que pensar. Qual vai ser a consequência da minha aula? Quais são os objetivos da minha aula? E aí eu preciso compreender isso, porque aí é na aula que eu preciso ter essa concentração aí, né, de informações, né, é onde o que o aluno já sabe vai expandir, porque ninguém é tábula rasa, né? Então, aquilo que de repente o aluno já conhece, né, que nós chamamos do conhecimento prévio, ele vai expandir o que ele já sabe. Então, ele vai trazer ali a vivência dele, vai construir ali, trabalhar, né, melhor dizendo, ele vai trabalhar, além do cognitivo, o que nós já chamamos de ensino integral. Por quê? Não só ensino integral, mas educação integral, né? A educação integral está tão presente na BNCC e no currículo. Porque quando eu falo de vivência, eu falo de uma educação integral. Por quê? Porque eu estou trabalhando o ser. Então, eu não vou trazer um monte de conteúdo só para ele consumir, mas eu vou filtrar isso, né? O que, de fato, para a educação integral dele, isso é importante. Então, eu preciso fazer isso para que o aluno consiga aí assimilar e individualmente, né? Ele vai construir aí o seu conhecimento. Mas eu preciso ter clareza de como planejar essa aula. E aí eu vou filtrando, né? O que é importante? Porque senão eu construo uma aula gôndola, a aula de supermercado. E aí, por fim, eu não tenho o conhecimento desejado. E aí nós verificamos, segundo o próprio doutor Fernando, as zonas de sensibilização a serem desenvolvidas. Então, o que eu posso... Primeiro, né? Quando nós falamos lá de fisgar o aluno, é a questão da curiosidade. O que isso é novo, né? Por que eu preciso aprender isso? São questões que os alunos, eles precisam ter essa resposta, né? Por que eu preciso aprender isso, professor? E aí o professor, ele vai contextualizar e levar a resposta para esse aluno. Eu posso trabalhar também o que é atividades em grupo. Lembra que a questão do ser, do conviver, então eu preciso trazer essas atividades. E agora, com essa distância,
É possível trabalhar em grupo? Sim, né? Nós temos aí os grupos de WhatsApp, eles continuam interagindo, eles podem fazer trabalhos, nós temos aí saraus online, né? Eles marcam aí nas redes sociais. Então, essa ideia de grupo, né? De pessoas unidas em prol de alguma coisa, ela continua. A questão da interdisciplinaridade, agora mais que nunca pesquisas orientadas, e precisam ser orientadas, daí de novo a necessidade do próprio roteiro, porque eu não posso só escrever assim, pesquise sobre tal, eu preciso orientar o meu aluno. Então, tem muitas outras zonas de sensibilização que nós vamos desenvolvendo com o aluno, e sensibilizar leva o aluno à aprendizagem, como a ética, a estética, né? Políticas, a questão da solidariedade, da empatia, né? Redes sociais de pesquisa, é o que nós estamos vendo muito hoje, e a questão do próprio aprofundamento. Então, aquilo que o meu aluno já sabe, ele vai aprofundar. Então, é muito importante para que essas zonas de sensibilização venham a ser desenvolvidas, porque aí eu vou sensibilizando o aluno a trabalhar em grupo, porque ele pode, nesse momento, falar assim, poxa, mas eu estou em casa, então, assim, veja como você pode se conectar com outro colega, né, de que maneira você pode se conectar com outro colega. E aí a gente vai trazendo cada vez mais esses alunos para perto da escola. Então, quando nós falamos de aulas presenciais, nós pontuamos aquelas características, né? Nós realizamos a releitura. E agora, as aulas não presenciais, que nós já vimos, aí as características, né? Mas isso não significa que essas aulas assíncronas, né? E síncronas, elas não aconteçam no presencial. Vocês já trabalharam bem isso nas ATPCs anteriores. Então, as assíncronas são aquelas em que o professor e o aluno não estão interagindo ao mesmo tempo. Então, isso é o que está acontecendo aqui, e também, quando nós temos o presencial, muitas vezes isso acontece, o professor ele não está o tempo todo com o aluno, então eles não estão interagindo. Muitas vezes o professor já encaminha para o aluno assistir uma videoaula, né? Então, conhecimento já à distância, por isso que ele coloca aí o exemplo de que curso à distância, eles já se utilizam, né, de aulas assíncronas. Por quê? Porque elas possibilitam mesmo mais flexibilidade, tanto para o professor, para o aluno, na resolução das atividades. Então, fica flexível, o aluno ele pode fazer pesquisas, né, direcionadas pelo professor, ele pode descobrir novos lugares, né, novas pesquisas. Então, isso é importante, porque essas aulas que o aluno, né, não está ali interagindo ao mesmo tempo, não significa que ele não esteja aprendendo. Aí nós colocamos exemplos, né, atividades do Google Classroom, videoaulas, e é o que tem acontecido, né? Hoje em dia as escolas estão adotando o método assíncrono, né? E deve seguir aí por algum prazo, né? Por quê? Porque, por enquanto, nós ainda estamos aí na pandemia e nós precisamos ficar realmente afastados. E as aulas síncronas, como vocês já sabem, são aquelas, né, que professores e alunos, eles estão conectados ao mesmo tempo. Então, para esse recurso, nós também temos, olha lá, apesar de distante, nós também podemos ficar conectados ao mesmo tempo. Então, isso acontece com as ferramentas como Teams, WhatsApp, Google Meet, Zoom, entre outras. Quando é um momento, né, em que haverá o quê? Essa conexão entre professor e aluno. Então, isso vai gerar também aprendizagem, assim como a síncrona, mesmo à distância, o aluno também está aprendendo. E o professor, nesse momento das aulas síncronas, mesmo à distância, mas se utilizando dessas ferramentas, o professor consegue falar diretamente com seus alunos, né? Compartilhar tela, mostrar slides. Nós tivemos aí algumas falas de professores e alunos que, na primeira reunião de aulas assim síncronas, os professores falando, né? Nós tínhamos ali poucos alunos, eram só 12, 6, mas com o passar do tempo, eles vão se achegando. Então, isso é muito importante. O professor compreende
essa necessidade, né, de ver o aluno, e o aluno também, né, ele fala, poxa, estou com saudade do professor, isso nós ouvimos também, porque ele quer também ver o professor, e o professor quer ver o aluno. Então, essas ferramentas nos possibilitam isso. Aí, continuando. E aí, quando a gente olha para a história, né, nós conseguimos ver essa questão de aula, né? E aí, como foi apresentado lá pelo doutor Fernando, então, a primeira aula, ela aconteceu em torno da fogueira, lá na caverna. Então, era para a família unida. Aí, eles contavam como foi a caça. E aí, eles já sabiam que por aquele caminho eles não podiam ir. É um aprendizado. Então, lá na caverna, nós já tivemos ali que a aula era para quem? Para a família. Aí nós tivemos aí a aula, né, no tempo da academia, que era para poucos, né? Era o peripatético, né? Que aí nós trouxemos aí o que significa, né? Relativo ao pensamento do filósofo grego Aristóteles, né? Por quê? Porque nesse período, a escola ali, né, os gregos, eles trabalhavam mesmo para a academia, a educação era para poucos, os eleitos, os discípulos, né? Então, os discípulos de Aristóteles, então, esses eram os que podiam ali ter o conhecimento. E também outro adjetivo, né? Outra explicação do adjetivo, né? Peripatético, é que se ensina andando, passeando, lembra? Como era o costume de Aristóteles, e depois outros mestres também se utilizaram dessa mesma maneira, né? Como nós vimos lá em grego, né, que significa ao ar livre. Então, ou seja, também como na caverna, né? A ideia de o importante é você ter um diálogo. Olha aí o que nos aponta também. Então, a aula é fundamental que haja um diálogo. Não existe só uma pessoa falando. E aí, depois nós tivemos aí o grupo de poder, que realmente ficou fechado, só para o grupo. Então, nós tínhamos no palácio, nós tínhamos aula para quê? Aula para pintar, para conhecer o mundo, para conhecer a música, e para quem? Para a corte, né? Que era só o pessoal do palácio mesmo, que era o grupo de poder. E aí, com o tempo, vem a democracia, né? Então, aí a aula para todos. E aí, o que acontece? A aula para todos, então, nós temos aí uma organização, disciplina, sequência didática. Qual a finalidade? A finalidade é um diploma, o diploma é o reconhecimento social, que a pessoa realmente aprendeu aquilo, tem aquele conhecimento, e continuou, a aula continuou aí evoluindo. E nós chegamos ainda no para todos, só que agora com o mundo da tecnologia, né? Tendo as aulas assíncronas e síncronas também, mas trabalhando a tecnologia. Como que eu lido uma aula, o que atrai o meu aluno ali na sala de aula, né? Vai atrair mais o quê? A aula ou a tecnologia? Então, tudo isso nós precisamos repensar quando formos planejar a nossa aula. Agora eu vou passar a palavra para a Roberta, ela vai dar continuidade no ATPC. Bom, gente, até agora, então, nós vimos aí um histórico, né, e de como a aula ela era planejada pensando no momento presencial. Agora nós vamos pensar nesse roteiro de atividades para o que a gente está vivendo hoje, que é esse período em que nós estamos em casa e os alunos também. Então, olha lá, é o roteiro de atividades não presenciais. Então, nós sabemos que todo o planejamento ele vai partir do currículo, só que aí ele está muito vinculado ali à BNCC. Então, a BNCC, o currículo, o PPT da escola, que ali é como que a escola trabalha, se ela tem projetos transversais ou não, né? Como que isso funciona na escola, para depois nós termos esse plano de aula, que é como a gente vai planejar a nossa aula, como eu planejo a minha aula. Será que eu planejo uma aula igual para todas as turmas? A gente sabe que, às vezes, o que a gente faz em uma turma não vai funcionar tão bem na outra.
E agora, nesse momento em que nós estamos, o plano de aulas não presenciais, que são os roteiros, né? Esses roteiros de aprendizagem. E tudo isso para a gente chegar no quê? No aluno, que é o que nos importa. O aluno aprendeu? O importante é que ele aprenda. Então, por isso que a gente está falando aqui dos roteiros de atividades não presenciais. E aqui a gente vai ver para que esse roteiro de atividades. Então, é para desenvolver no aluno as habilidades estruturantes, prioritárias e essenciais. Mas o professor, ele faz isso sozinho? Aqui mostra que não. Ele tem o apoio da equipe gestora das escolas. E aí, o que eles vão fazer? Em conjunto, vão compor uma programação semanal. E aí, também em quantidade equivalente ao número de aulas oferecidas pela matriz. Então, dependendo, se for de matemática, são 6 aulas. Se for de arte, 2 aulas. Então, de acordo com cada série, ano ou termo, né? E o componente curricular. Aqui nós temos um exemplo de um professor de matemática que dá aula para o 6º ano do ensino fundamental. Então, ele tem 6 aulas presenciais, 6 aulas semanais. Só que as aulas não presenciais, como que ele vai fazer isso? Ele vai planejar as atividades equivalentes a essas 6 aulas, incluindo nisso também o tempo dedicado às aulas lá no centro de mídias. Mas aí a gente pode destacar que isso não significa que o tempo de realização das atividades vai ser o mesmo do tempo de uma aula regular. Então, se são 2 aulas, uma dobradinha, que daria 45 mais 45 minutos, não significa que ele vai ter que gravar esse tempo de gravar ou dar uma atividade que contemple todo esse tempo. E as atividades, elas não serão desenvolvidas presencialmente na escola. Então, as condições, elas são menos propícias ao aprendizagem no atual cenário de distanciamento social. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar em como desenvolver essas atividades pensando no aluno que está em casa. Aí, aqui, os roteiros de atividades, eles devem ser elaborados para que possam ser efetivamente realizados pelos estudantes, considerando que eles estão em casa. E aí, também, a gente tem que pensar que a gente não pode deixar de lado o aluno que não tem condições de repente, ter um computador, ter um celular, alguma coisa relacionada à tecnologia. Então, a gente também tem que pensar nesses alunos. Será que o que eu estou passando vai chegar no aluno que não tem essa possibilidade? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, olha aqui, quanto à elaboração dos roteiros. Então, aqui eles podem ser interdisciplinares, contabilizando as atividades a serem realizadas para cada componente curricular. Interessante é que é essencial que os professores eles considerem, como eu já disse, os estudantes que dispõem de recursos para fazer e os que não dispõem também. Também propor atividades que todos os estudantes possam realizar, pensando nessa possibilidade do aluno que não tem acesso à internet, essas coisas assim. É possível também sugerir atividades adicionais, utilizando recursos que nem todos têm disponíveis. Então, quem tem alguns recursos que outros não têm, então o professor pensar na possibilidade de repente, sugerir atividades adicionais. Aí, aqui também falou da sequência didática. O que é uma sequência didática? É um procedimento passo a passo, ou com etapas ligadas entre si para tornar mais eficiente o processo de aprendizado do aluno. Então, a gente pode pensar na aula. Catarina já falou como a aula ela é dividida. Então, como que a gente pode pensar numa sequência didática para um aluno que está em casa? E também ter clareza em todo esse processo. Todos os passos têm que ser claros e as atividades também, para que os alunos compreendam o que eles têm que fazer, o que eles estão aprendendo. Agora é o momento de vocês produzirem, ó. Quais os tópicos que fazem parte do seu roteiro de atividades? Eu gostaria que vocês registrassem para compartilhar na reunião. Então, vocês terão 5 minutos para responder a essa questão e mais 10 para depois vocês socializarem, tá ok? Retornando aqui, eu creio que vocês conseguiram fazer uma boa reflexão sobre aí o que aparece no roteiro de vocês,
e aí, com certeza, vocês tiveram uma boa discussão. Agora, nós vamos nos apresentar os elementos essenciais que estão presentes lá no documento orientador, né? Que vocês possivelmente já tenham estudado. Nós vamos aqui refletir um pouco e analisar cada tópico, a importância deles. Então, o primeiro tópico é a identificação. Então, os roteiros, né? Quem receberão? Os alunos receberão esses roteiros, então eles precisam ter clareza. Daí o planejamento. Quando a Roberta falou que a gestão também está envolvida nisso, é por conta de... Os alunos têm muitos professores, então eu preciso ter cautela. Se todos elaborarem muitos, né? Muitos roteiros, muitos exercícios com atividades, pesquisas, meus alunos também, eles vão acabar tendo aquela característica ali de achar que o roteiro é o vilão da história. Então, por isso, nós precisamos ter sempre o bom senso, lembrando a situação que nós estamos, e lembrando que o menos é mais. Então, não se transforma também na ideia de gôndola, né? Muita coisa, mas, na verdade, é a aprendizagem, o que ficou. Por isso que nós precisamos ter clareza de cada tópico. Então, é importante a identificação, porque o aluno vai receber, então ele precisa saber qual é o professor, e etc. A temporalidade, o aluno, quando eu recebo, ele sabe de que período que é aquilo, né? E o tempo que eu vou ter para realizar. Então, nós verificamos, né? A sugestão é semanal, nós vimos que algumas escolas colocam até quinzenalmente. Então, isso tem que deixar claro para o aluno, porque também não faz sentido eu colocar um período de realização quinzenalmente e colocar um exercício, né? Verdadeiro ou falso, e achar que aquele roteiro é para 15 dias. O aluno também, ele se sente frustrado, diz, ué, mas só isso? Então, todas essas características, esse olhar nós precisamos ter. Terceiro tópico, objetivos de aprendizagem. Então, quais são os meus objetivos de aprendizagem? Primeiro, eu tenho que pensar objetivos da aula, habilidades e competências, objetos de conhecimento, são os conteúdos. Então, porque aí o meu aluno vai aprender, primeiro, o que ele vai aprender, né? Quais as habilidades que serão desenvolvidas? Com que conteúdo, né? Eu vou trabalhar isso para que ele desenvolva. O número 4, como a aula será realizada, que é o momento ali que eu vou descrever para o meu aluno, que é o passo a passo mesmo. O que o meu aluno vai fazer? Que recurso que o meu aluno vai precisar? Ele vai precisar de barbante para medir algum móvel da casa, ou medir a entrada da casa, ou medir a calçada. Então, tudo isso eu preciso deixar claro aí no roteiro, porque senão o aluno pega o roteiro, ele também não se sente, lembra, fisgado, ele não se sente motivado a fazer aquela atividade. Quanto mais claro isso ficar para o aluno, melhor, porque aí ele se envolve na atividade. E o quinto é acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Bom, eu recebi esse roteiro, certo? Como que o meu professor vai me avaliar? Por isso que tem ali o 5.1, instrumentos para verificação da aprendizagem ou da entrega das atividades. Como a Roberta ressaltou, nós temos alunos que vão até a escola retirar esse roteiro. Será que eu vou fazer a verificação da aprendizagem da mesma maneira? O aluno que está se utilizando de ferramentas tecnológicas, eu vou fazer a mesma verificação do que o aluno que não tem essas ferramentas? Claro que não. E isso tem que ficar claro também no nosso roteiro. E aí, o 5.8 é como serão realizadas as orientações devolutivas para os alunos. Porque tudo que eu faço com o aluno, qualquer pessoa, eu preciso dar uma devolutiva para ele perceber se ele está realizando de maneira correta, onde ele precisa melhorar, que é um feedback mesmo. Eu preciso saber onde eu preciso melhorar e como que eu vou melhorar. Por isso, eu preciso ter esses tempos aí, né, esses elementos essenciais. E aí, se a sua escola, mas eu uso esse, não tem problema. Qual é o objetivo hoje? Nós vamos verificar. Mas eu acho que isso... Então, vamos analisar juntos, né? Por isso que o PC já está aí com você, tem a equipe aí de cada área.
Vamos construir um que realmente mostre o que a escola quer. Lembra do PPP da escola? Então, é importante que nós venhamos ter esse olhar. E quando nós falamos, principalmente, dos objetivos, é algo que, nas leituras de muitos roteiros, muitos planos de aula, roteiro de estudos, né, que a gente considera como mesmo, porque está direcionando o aluno, nós percebemos a dificuldade ali, muitas vezes, de colocar um objetivo claro. Nós costumamos dizer que os objetivos, eles precisam ser SMART. O que é SMART? Ele precisa ser específico, né, mensurável, atingível, relevante e temporal. E o que é isso? Então, específico é que, assim, eu preciso ser específica, porque senão esse meu objetivo fica muito vago. E quanto mais vago ou generalista for um objetivo, mais difícil ele será realizado. Então, por exemplo, eu coloco assim, objetivo, refletir sobre o texto tal. Espera lá, é específico refletir? Então, nós precisamos rever. Precisa ser mais específico. Então, reconhecer no texto as características, elencar no texto, analisar tais partes do texto. Então, dessa maneira que eu tenho que ser específico. Porque às vezes eu coloco lá mesmo, né? Refletir sobre tal coisa. Mas refletir... E aí, continuando nesse verbo refletir como objetivo, vamos analisar. O refletir é mensurável? O que é mensurável? Que admite uma verificação, eu consigo avaliar, eu consigo o quê? Quantificar. Então, eu preciso de um objetivo que eu consiga perceber se o aluno aprendeu ou não, que é essa questão de verificável, certo? Então, reflexão, você consegue mensurar essa reflexão do aluno? Aí eu coloco para o meu professor um objetivo refletir. Mas como que eu vou mensurar? Como que eu vou avaliar se eu consegui atingir esse objetivo? Atingível, que se consegue atingir, que pode ser atingível, né? Alcançável. Então, usando o exemplo de refletir, é atingível? Eu vou conseguir saber, nossa, realmente, o aluno XYZ, ele conseguiu ali atingir a reflexão necessária. Então, são esses pontos que nós precisamos rever para que nossos objetivos sejam SMART. E o R de relevante, ou seja, que tenha valor importante. Porque eu coloco o objetivo refletir sobre... Aí você coloca algo que não é relevante para o aluno e aquele objetivo não vai fazer muito sentido, não é verdade? Quando não tem um valor importante, o que significa? Quando não é relevante, muitas vezes as pessoas desconsideram, não é verdade? Então, por isso que eu preciso ficar atenta a esse objetivo. Não, esse objetivo, ele é relevante. Com esse objetivo, o meu aluno, ele consegue desenvolver tal habilidade. E o último, temporal, ou seja, eu preciso ter um limite, eu preciso definir prazo para aquele objetivo. Então, eu vou desenvolver esse objetivo em tal tempo. Por isso que os meus objetivos, eles precisam ser SMART, porque ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Certo? E aí, continuando, nós repetimos o mesmo slide, propositalmente, porque agora nós estamos falando só do roteiro que é remoto, né, atividade remota, né, as atividades não presenciais. Então, o que significa? Eu preciso olhar para ele agora e pensar, bom, o que dentro do meu roteiro ainda cabe? Será que cabe em todos? Vamos olhar? Sim, porque eu preciso contextualizar no meu roteiro, eu preciso trazer algum tipo de explicação para o meu roteiro, eu preciso trazer um momento que o meu aluno vai investigar, seja por meio de pesquisa, seja por meio de alguma leitura, seja por meio de fazer um exercício, ele vai buscar ali as respostas. E também no meu roteiro terá a conclusão. Por isso que também eu tenho avaliação, né? Quando eu penso nesse roteiro,
eu preciso compreender também esses momentos. Os meus roteiros, eles dão conta disso? Ou será que eu paro só na investigação? Eu peço para o meu aluno fazer o exercício e pronto. Eu não trago nenhuma conclusão para ele, eu não falo como que eu vou avaliá-lo. Por isso que nós mostramos ali os elementos essenciais, certo? Agora nós vamos analisar, na verdade nós vamos apresentar, né? Eu gostaria que cada um depois pudesse analisar o seu, porque o objetivo é que nós venhamos fortalecer o uso desse documento lá na escola, né? Porque, como nós já falamos, o objetivo é que esse roteiro chegue nas mãos dos alunos e, de fato, faça sentido para eles essas atividades. Então, como nós verificamos ali os elementos essenciais, nós podemos verificar aqui no da professora Soraya. Então, ela coloca o nome dela, componente curricular, ano e turma, então, dos 9º anos, 2 turmas, o número de aulas. É importante lembrar, né, o que a Roberta disse, que esse número de aulas, ele já tem que considerar, né, eu tenho 6 aulas semanais, e aí eu já desconto as aulas que eu tenho lá no centro de mídias, né, então eu preparo para 4 aulas, para a quantidade de aulas que sobraram depois que eu tiro a aula ali do centro de mídias. Ela apresentou as habilidades trabalhadas, depois o objeto do conhecimento, os conteúdos, né? Então, trabalhará gêneros digitais, as técnicas de animação, inclusive esse material, esse conteúdo, ele está presente no volume 2, na página 25 do caderno aí do aluno do 9º ano. Nós temos ali os objetivos, nós temos as atividades a serem realizadas, que é o momento que eu vou descrever passo a passo para o meu aluno. Então, eu tenho a etapa número 1, e aí a etapa número 1, ela dividiu ali na primeira pesquisa, vamos ver se ela acrescentou mais algo. Aí nós temos o número 2, registrar no caderno as informações que você assistiu e considera importante. Então, a professora pede para que eles registrem no caderno. Tem a etapa 2. Então, aqui o aluno ele já vai acessar o link para produzir, né? Veja, técnicas de animação. Então, a professora já está dando passo a passo. A sugestão, a professora já coloca. A conclusão, então, a professora deixa claro qual é a conclusão, onde os alunos vão chegar. Então, após a realização da pesquisa, juntem todas as informações coletadas, construam um vídeo explicando as técnicas do stop motion. Inclusive, vocês vão encontrar lá no canal do Núcleo Pedagógico este vídeo, um dos vídeos que os alunos também cederam, porque alguns dos pais não autorizam o uso de imagem. E aí, a professora colocou, sim, os recursos utilizados, os instrumentos para a verificação. O que é isso? Como que o aluno vai ser avaliado, né? Como que eu vou saber ali avaliar o meu aluno? Então, ela vai olhar para a produção do vídeo. É isso que vai fazer com que ela avalie o aluno. A professora também escreveu sobre as orientações das devolutivas. Ela informou que a devolutiva será dada, né, pelo WhatsApp, então o aluno ele está ciente. A professora fez uma observação de que os alunos que não têm aí as ferramentas tecnológicas, né, acesso à internet, ela vai entregar textos, olha lá, não é para eles acessarem, ela entrega os textos desses sites, né, para o aluno conhecer, né, todos os movimentos. E ao invés dele elaborar, né, produzir um vídeo, ele vai fazer o quê? Um flipbook, né, que mostra ali o stop motion. Então, ela conseguiu trazer aí clareza, o que o aluno vai fazer, o que o aluno vai produzir, né, e como ele vai ser avaliado, e não esquecendo dos alunos que não têm acesso à internet. Então, esse é o exemplo de um roteiro, você pode pontuar, eu faria assim, isso é ótimo, a ideia justamente é essa, quando a professora nos autorizou a usar, que nós venhamos crescer em cima dessas informações que ela utilizou e que vocês já utilizam.
Então, qual o objetivo do ATPC? É fortalecer o uso do roteiro. Lembrando sempre que o roteiro é para o aluno. Então, o aluno, ele precisa ter clareza do que ele está fazendo, do que ele está aprendendo, ter essa devolutiva, e com certeza vocês já estão produzindo muitos, né, roteiros aí de qualidade, mas como nós já falamos, nós retomamos essa temática e a ideia é aprofundarmos os temas cada vez mais. Conforme vocês viram lá no início, a ideia é usarmos as temáticas que já foram solicitadas. Eu acredito que o objetivo do nosso ATPC foi alcançado, eu espero que vocês tenham ficado conosco até o final. Nós queremos agradecer a paciência de todos, eu creio que nós tivemos aí um momento de reflexão. Com certeza não é para finalizar essa temática, mas é um momento mesmo para nós sempre termos a necessidade de fazer uma reflexão da nossa prática. E hoje é uma prática até, vamos dizer, uma prática nova, porque nós estamos fora da sala, né? E com isso nós precisamos trazer coisas novas, aprender, né? Nós precisamos nos reinventar, né? Olha eu aqui, né? Olha a Roberta, todos os nossos colegas que estão aí também se reinventando. Eu quero agradecer muito por vocês terem ficado aí conosco. Esse vídeo ele ficará no canal, então caso o professor não tenha assistido até o final, ele pode assistir lá no nosso canal. Nós queremos deixar o obrigada, eu vou me despedir aqui, agradecendo muito mesmo, e qualquer dúvida nós deixamos também o contato do Núcleo Pedagógico, o e-mail do Núcleo Pedagógico, vocês podem encaminhar. Quem precisar de mais informações sobre essa temática, ou não, pode perguntar para o seu PCNP aí da escola. Então, eu vou passar a palavra para a Roberta, porque aqui eu já me despeço, muito feliz. Obrigada por vocês terem ficado conosco. Passo a palavra para a Roberta. Também gostaria de agradecer. Dá uma vergonha, né? O primeiro vídeo que a gente faz assim, mas espero que vocês consigam entender a conclusão da nossa aula aí. Espero que nós tenhamos conseguido fazer todos os passos até que vocês compreendam como que é para fazer esse roteiro e que vocês tenham um bom trabalho e não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. E outra, mandem vídeos para nós. Mandem vídeo das suas aulas para que nós possamos alimentar o nosso canal e ele fique cada vez melhor. Só isso. Tchau, tchau.